Boa noite, eu sou a Cláudia, em luta e em vitória contra a orfandade, a rejeição e o orgulho. Vamos orar. Querido Deus, nós te adoramos, nós te amamos, nós louvamos o Teu nome. Recebemos do Senhor algo tão precioso, que é a condição de filhos, e isso enche o nosso coração. E agora, nessa hora, nós damos liberdade, assim como temos dado até agora, para nada roubar a nossa mente e podermos aproveitar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Tem liberdade aqui entre nós, cumpre o Teu propósito, toca no lugar mais profundo do ser de cada um aqui, onde só a Tua presença, onde só o Teu Espírito consegue alcançar. No nome de Jesus que eu oro, amém? Nós estamos hoje na primeira decisão. Você deve estar aí com a sua apostila toda linda. Estão com a sua apostila aí? Está todo mundo equipado? Tem duas capas bonitas, né? Você pode escolher uma verde ou uma bege. E essa apostila é um presente, presente para a nossa vida, porque você vai poder estar sempre revendo, sempre revendo. Então, eu quero que você abra a sua apostila na semana 2. Está escrito ali em cima, semana 2 de 30. Semana passada, vocês viram 8 importantes decisões, que foi admitir, confiar, entregar, depender, obedecer, confessar, reparar e compartilhar. E hoje nós estamos na primeira, que é admitir. Admitir. Admitir o quê? Admitir que eu tenho problemas. Então diga, eu admito, eu tomo a decisão de admitir que eu tenho problemas. Eu lembro que teve momento da minha vida, que foi a minha infância, eu sabia que eu tinha problemas naquele período da minha vida. Aí teve um outro período da minha vida, que acho que uns 15 anos, mais ou menos, e durante aqueles 15 anos, dos 18 até os 35, mais ou menos, uma conta aproximada, eu escutava as pessoas falando de problemas e eu pensava, eu não tenho problemas. Meus problemas que eu tinha da infância foram todos resolvidos em Jesus. E aí eu gostei que alguém falou aqui na frente, Marli, eu acho que falou aqui, falou de algumas lutas e depois ela concluiu dizendo, e outras mais. Foi a Marli que falou isso? Foi, né? E outras mais. Então, ao longo da nossa vida, Deus vai revelando, Ele não revela tudo de uma vez. Então, passaram-se 15 anos que eu pensei, meus problemas foram todos resolvidos quando eu entreguei minha vida para Jesus ainda criança. Aí veio uma nova temporada de vida. Veio um novo tempo dos 35 anos em diante. E aí eu tive que lidar com coisas que eu nunca tinha lidado na vida. E aí sim, eu descobri que eu estava em luta, mas graças à verdade da palavra do Senhor, as lutas transformaram-se sempre em vitórias, pela graça de Deus, e assim é. Por isso que nós falamos que o 30 Semanas é um programa para a vida, diga para a vida. É para ontem, é para hoje, é para amanhã, porque você aprende as decisões e você, ao longo da sua vida, conforme as circunstâncias vierem, você vai o quê? Lembrar. E hoje, nós vamos estar ali na sua apostila. Você segue ali comigo. O versículo é, sonda-me, ó Deus. Lê esse versículo e já vai fazendo dele a sua oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações.
Você vai pedir para Deus te sondar, porque tem coisa que a gente passa às vezes 20, 30 anos da nossa vida sem saber que nós temos aquele problema. E adivinhe, ele não se resolve sozinho. É preciso haver um reconhecimento, tomar uma decisão e fazer algo. E vocês estão aqui para isso. Viva! Uau! 30 semanas de muitas decisões. 30 semanas de enxergar de frente aquilo que tem te atrapalhado. E de reconhecer e fazer algo. E a gente precisa fazer como o salmista, pedir para Deus sondar o nosso coração. Uma coisa muito ruim é quando as pessoas olham para você, enxergam o seu problema. E todo mundo em volta enxerga o seu problema. Mas aí você não enxerga. E passam-se anos e anos carregando a mesma coisa, porque não tem noção daquilo ali. Então, a graça de Deus está sobre a sua vida, que você não faz parte daqueles que vão passar a vida carregando os mesmos problemas insolucionáveis. Porque eles vão ser admitidos perante aquele que nos convence, que é a presença do nosso Deus, do Espírito Santo. Uma coisa muito importante no decorrer dessa decisão é você entender que nós precisamos admitir que temos que restaurar relacionamento. E você pode pensar, não tenho. Então eu quero perguntar para você agora. Tem alguém que faz parte da sua vida, que o seu coração, e que você tem que se relacionar, e que deveria ter, né? Porque tem gente que escolhe riscar a pessoa, e que o seu coração não está movido por amor? Eu só tenho relacionamento restaurado quando o amor de Deus se move através da minha vida e alcança a vida do outro. Eu amo essa decisão. Eu sou fã da primeira decisão. Por quê? Porque muitas pessoas passam a vida tentando resolver seu relacionamento com outras pessoas. Eu me converti com 7 anos de idade, meu pai era alcoólatra. E o meu pai, eu tenho 2 irmãos, desses 2, um culpou o meu pai a vida inteira. Porque o meu pai nunca se tratou, o meu pai nunca encontrou a cura e o meu pai nunca conseguiu dar essa guinada. Mas quando eu fui para Cristo, eu aprendi que o que tinha de errado com o meu pai não é que ele não se importava, não é que ele não queria resolver. O problema é que ele passou a vida inteira achando que poderia resolver sozinho. Então a pessoa ela pula algo tão importante no processo de ter relacionamento saudável com pessoas. Ela atropela, ela olha para o pai, ela olha para a mãe, ela olha para o chefe, ela olha para o pastor, ela olha para o amigo, ela olha para o filho, ela olha para a filha, olha para a irmã, olha para o avô, olha para a avó e fica buscando incansavelmente relacionamento saudável e se frustra. E pensa, eu não sou capaz. E ou ela bate de frente, como o Felipe, ou ela faz um X e ignora. Mas o problema continua ali em ambas as situações. Mas o problema é que nós não conseguimos, nesse processo, nessa decisão, que a gente admite que nós temos problemas, nesse passo nós temos que entender que problemas são esses de relacionamento. E o primeiro problema não é o relacionamento com a outra pessoa, que às vezes a pessoa fica obstinado. Mas é um problema que vem do relacionamento com Deus. Olhem esse versículo. Olhem esse versículo na apostila de vocês. Na página 22. Ali no meinho tem entre aspas um versículo que diz assim: se porém andamos na luz,
Gente, isso é uma revelação. Eu oro agora para que esse versículo tenha um entendimento assim como uma pérola, uma libertação na sua vida. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz. Olha, se porém, o que a gente precisa fazer? Andar na luz, como Ele está na luz. Jesus está na luz. Então, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Na escuridão, não vamos ter comunhão uns com os outros. Se não andarmos na presença de Deus, nós vamos ficar em vão, cansando, sentindo esgotado, buscando, lutando, fatigando, querendo resolver problemas com as pessoas. Mas aqui diz: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe uma espiritualidade saudável. Grife, isso aí está na sua apostila, nessa página 22, nas primeiras linhas. Não existe um relacionamento saudável com Deus quem não tem amor pelas pessoas fluindo do seu coração. Por isso, acredite no que eu vou dizer agora. Nós temos um inimigo que não quer ver a vitória na sua vida, que não quer ver as escamas saírem dos seus olhos, que não quer ver você ser curado. E ele anda ao redor de você, ele fica ali querendo entrar no seu coração e te contaminar, tirando a capacidade de você refletir a presença de Deus e ser curado, que é amando as pessoas. Qual que é o contrário de amor? Você pode dizer que é ódio. Não precisa chegar nesse ponto. Eu digo para você que o contrário de amor é crítica, que não é para elevar a pessoa, mas é para rebaixar. Julgamento sem um pingo de misericórdia. Isso é o contrário de amor. Ignorar aquele com o qual você deveria ter relacionamentos restaurados. Mas você não tem força. Porque a força só vem de um lugar, que é de Deus. Por isso, nessa primeira decisão dessa caminhada, entenda a clareza do início desse programa para ele ter êxito, para ter sucesso. O seu coração precisa receber amor da fonte eterna de amor, que é Deus. Através do seu Santo Espírito morando em nós, habitando em nós. Não existe uma religiosidade. Alguém pensa que tem uma vida espiritual saudável, mas não tem amor pelo seu próximo. Esquece, é só ilusão. Não temos como estar na luz se o nosso coração retiver amor por aqueles que deveríamos estar amando. E quem são aqueles? A Bíblia diz: até, diga até. De novo, até. Até os meus inimigos. Que dirá o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o chefe, o colega, o amigo, o filho, o líder que Deus colocou na sua vida? Que dirá se até os inimigos? Então, você vai admitir que você tem problemas de relacionamentos, e que bom que hoje você está vendo que não adianta começar pelo outro. Para tudo! Também não adianta começar pelo relacionamento com você mesmo. Eu tenho que me amar. Você não vai conseguir amar o outro nem se amar se o amor de Deus não estiver jorrando sobre a sua vida. Isso é a mais pura verdade. Essa é a mais pura verdade. A gente está fazendo meus irmãos resolveram, cada um de nós mora num lugar, e eles resolveram fazer um grupo para a gente fazer o livro da família. E ali
várias coisas que nunca foram ditas foram escritas. E aquilo pegou meu coração num sofrimento tão grande, tantas lágrimas vieram no meu coração, tanta dor. E eu falei para o meu marido, nós três fomos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, vivemos praticamente as mesmas histórias. Porque o sofrimento deles foi tão imensurável, a ponto do meu coração rasgar, ouvindo cada sofrimento, cada desgraça, cada coisa que eles viveram. E a resposta está no relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, em primeiro lugar, traz cura. Diga cura. Ele cura, você pode passar o que for, mas o seu coração vai ser curado, porque ninguém sai da presença de Deus doente. Se a glória de Deus vem sobre a sua vida, da presença dEle, a cura vai acontecer no seu coração, independente do outro. Independente do outro, sempre vão haver pessoas que vão nos desafiar na área de relacionamento. Essa semana eu e meu marido tivemos que lidar com, semana passada, na verdade já está há alguns meses, lidar com coisas inimagináveis. Só tem um jeito da gente lidar com coisas inimagináveis, se estivermos na luz. Se estivermos na luz, se não, nós vamos vagar perdidos pelo mundo, rodando, procurando aquilo que não encontramos. Na presença de Deus, nós temos aquilo que precisamos para termos um relacionamento bom conosco, para nos amarmos, para recebermos a identidade que Ele nos deu, pagando o preço da morte na cruz. E nesse lugar correto, em Cristo, eu e você podemos ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, independente de quem elas sejam. Porque se trata de mim, faz assim, se trata de mim. Diga, se trata de mim. Se trata de mim, se trata de mim. O meu relacionamento com Deus precisa transbordar. O outro não pode me desequilibrar. O outro não pode me desequilibrar. A gente vê lá na história do filho pródigo, a gente vê o filho que ficou na casa do pai, mas não tinha relacionamento, ele era aparentemente correto. O diabo quer que a gente seja aparentemente correto, mas adivinhe, seco, igual uma árvore infrutífera. E o outro não suportou ficar sem conexão na presença do pai, foi embora, aprontou, mas Deus trouxe a memória que ele tinha um pai. Então, não sei em qual ponto você se encontra nesse programa hoje. Se você está naquele ponto que você é religiosamente correto, mas não tem conexão profunda com Deus, a ponto de saber quem você é, e a ponto de ter relacionamento saudável com os outros. Ou se de repente você fez o que deu na cabeça, vagou, rodou, mas voltou para a casa do Pai e recebeu o seu lugar de filho. E eu acredito que é assim que você está aqui hoje, procurando esse lugar de cura na presença do Pai. Só na presença do Pai encontramos a cura. Só na presença do Pai encontramos a cura. Tem um versículo aqui na página 22, no finalzinho, que diz assim, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas hoje mesmo, eu ouvi uma pessoa falando para outra, olha, o pecado entrou no meu coração de uma maneira tão forte que eu adoeci. Olha o versículo, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
O pecado, ele alcança não só a nossa alma, não só o nosso espírito, mas o corpo. Ele está ligado à saúde física, inclusive. E diz, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci, admiti, vamos usar aqui a palavra admitir, que é o que a gente está hoje aqui decidindo. Então admiti diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O pecado adoece. Deus não olha para o pecado. Quando Deus fala assim, isso não é bom para você, isso não é tirania de Deus, isso é Deus querendo tirar da sua vida qualquer coisa que vai te adoecer. E vai refletir no relacionamento com os outros e consigo mesmo. Então, até aqui, eu acho que ficou bem claro que o primeiro lugar que você precisa focar para uma vida restaurada, plena, em abundância, é o relacionamento com Deus. Aí depois sim, com você mesmo, tomando posse da sua identidade. E aí isso vai jorrar, diga jorrar. Jorrar, porque o outro não vai dizer quem você é, porque você tem um relacionamento com aquele que já te deu uma identidade em Cristo Jesus. Então você não vai viver na depressão, na ira, na agressão, nem ignorando aquele qual você deveria estar amando, porque mentiras saem da sua boca sobre você. Você vai saber o seu lugar. Quando a gente sabe o nosso lugar, quando a gente admite que nós temos problemas nos relacionamentos e encontramos o nosso lugar em Deus, tudo fica mais fácil. Aqui na página 23, para quem está acompanhando, ele está citando aqui alguns tipos de relacionamentos que nós temos na nossa vida. Aqui fala, a gente pode ter relacionamentos saudáveis, a gente pode até ter um relacionamento superficial, e não é errado. Dependendo, você conhece uma pessoa ali na padaria, você vai todo dia comprar um pão, isso é um relacionamento profundo? Não, é um relacionamento superficial, que pode ser saudável e deve ser saudável. Tem relacionamentos em construção, que estão bem no comecinho, e tem também relacionamentos problemáticos, em crise, rompidos, e eu quero acrescentar mais um aqui, relacionamentos ignorados. Não parece que é problemático, não parece que é rompido porque ninguém falou nada, foi feito cara de paisagem, não se conversou sobre. Não tem cara de crise, mas existe a situação em que o outro é ignorado. Ignorado. Tem aqui no final da página 23, reflita, responde agora aí, pede ao Espírito Santo, você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você ou com os outros? Sim ou não? Não precisa falar, você pode marcar, tá? Responda agora mesmo. Como é bom a gente ter um momento e um programa para olhar para dentro da gente mesmo e parar de ficar só procurando problema no outro, né? E aí qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Diga, reconhecer é importante. Aí você vai encarar, você não vai ficar só olhando o problema do outro, você vai ver, eu estou negando, eu estou ignorando, eu estou disfarçando, eu estou fingindo que isso não acontece, eu não quero tocar nesse assunto, porque eu não tenho condição de lidar com isso. Em Cristo, na presença de Deus, nós temos condição de lidar com qualquer coisa. Sozinhos, não. Foi isso que meus irmãos não entenderam. E eu lembro que eu entendi isso criança, então eu nunca culpei o meu pai. Eu entendia que ele não entendia, que ele realmente acreditava que ele conseguiria sozinho. Mas ele não soube que o relacionamento dele com a esposa, com os filhos, netos, trabalho, precisaria de cura, mas só viria a cura se o relacionamento dele com o pai
fosse restaurado e se o lugar dele de filho fosse ocupado. Filho do rei, filho do dono, do Criador, filho daquele que fez os céus e a terra, filho daquele que pode todas as coisas em Cristo Jesus. E aí você começa a olhar para as pessoas de outra forma, e esse olhar só pode vir de Deus para o seu coração. Você pode estar aí no seu lugar dizendo: Deus, me dá esse olhar, Deus, me dá esse olhar. Eu fiz questão, de vez em quando eu tenho uns tempos de inspiração. E eu gosto muito de escrever quando eu estou inspirada. E alguns anos depois da morte da minha mãe, teve um dia que o meu coração ficou lembrando de tanta coisa e eu resolvi escrever aquilo que estava vindo no meu coração. E eu estava lembrando tudo que ela fez pela gente, como que a gente foi criado. E eu lembrei que quando eu era bem pequena, eu acho que eu tinha 5 anos, no máximo 6 anos. Não tinha mais do que isso, porque depois eu fui morar na Bahia e lá eu tinha 7. Foi antes da gente se mudar para a Bahia. E eu lembro que eu tive um aniversário. E nesse dia que veio essa memória, que foi em 2019, que eu escrevi isso aqui, eu lembrei, sempre eu lembrava, mas eu não ficava, eu sabia, eu tinha essa memória, mas eu não ficava acionando ela. Para mim isso sempre estava curado e realmente estava. Vocês vão ouvir aqui o que eu escrevi. Eu tive um aniversário e eu sempre amei aniversário. E eu ganhei vários presentes, e no meio daqueles presentes eu ganhei um baldinho de praia, que tem de jardinagem, sabe? Que tem ancinho, pazinha. E eu fui dormir quando acabou o meu aniversário. E de manhã eu acordei e a nossa casa tinha uma grama grande na frente, um gramadão. E quando eu acordei, eu falei para minha mãe: mãe, cadê meus brinquedos? Cadê os meus presentes do aniversário? E ela falou: minha filha, seu pai bebeu. E aí ele quebrou tudo. E eu fui para a grama, e na grama tinha um ancinho verde. Tinha sobrado aquele ancinho verde. E eu posso me lembrar que eu não tive nenhuma raiva do meu pai, porque eu já estava com a semente de Deus ali, a presença do Senhor me consolando. E eu quero ler para vocês o que eu escrevi adulta sobre esse dia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós podemos nos relacionar com qualquer circunstância, com qualquer pessoa que Deus coloque na nossa vida da maneira correta em Cristo. Vocês vão dizer: então você se relaciona sempre direito? Claro que não, porque os desafios não param. Então, às vezes, eu tenho que consertar, voltar lá, pedir perdão. Mas eu sempre quero decidir pelo certo diante de Deus e engulo o orgulho mesmo. E eu escrevi isso aqui em 2019. Aniversário. Que lembrança é essa? O dia amanhece, uma criança, menina, de cabelos ondulados, olhos úmidos, um ancinho verde no gramado verde. Era para combinar. Mas onde estão os outros brinquedos? Não existem mais. São frutos da fúria, de uma mente alcoolizada e de um coração sangrando de dor, uma dor que precisava sair por algum lugar, porque se não saísse, aquele que sente a dor sairia para nunca mais voltar. Os outros brinquedos fazem parte de um triste pós-aniversário? Ou fazem parte de um aniversário que poderia nunca acabar? Escolhi os aniversários serem tão bons para nunca acabarem. Ao invés de ter uma memória triste sobre aniversários, os outros brinquedos, os que foram quebrados, viraram memórias lindas de um momento lindo. Vale a pena serem lembrados, porque antes deles terem sido destruídos, eles representaram uma grande alegria. O único ancinho que sobrou poderia ter virado a prova do sofrimento, mas virou a prova de um momento anterior de felicidade. Afinal, a vida é assim, nunca sabemos o que poderá nos surpreender. Você faz os negritos nas suas memórias. Como você vai lidar com aquilo que a vida tem trazido para você? Com qual olhar você vai enfrentar
as dores que você tem passado e aquilo que você tem vivido. Como você enfrenta pode te paralisar ou te impulsionar a amar com o amor que você recebeu de Jesus, a perdoar com o perdão que você recebeu de Jesus. E aqui nós temos jovens, e aqui nós temos pais e mães. Pais e mães, Satanás quer ferir o coração dos seus filhos. Eu passei isso na pele como mãe, até as minhas filhas serem totalmente libertas das suas dores, das suas memórias, das mentiras que Satanás lançou. Ele quer que você faça tudo que você pode de bom, mas ele quer pegá-lo no momento que você faz algo de errado e marcar a memória do seu filho com aquele erro. Nós precisamos estar em Cristo, num relacionamento com Deus, para que a gente tenha condição de estar bem com nós mesmos, para podermos nos relacionar com tudo que vem pela frente. Isso é muito profundo. E aqui a gente tem jovens, não importa o que você viveu até aqui, não importa as válvulas de escape que você tenha procurado, as compensações que você tenha procurado. Chegou a hora de você admitir que viveu problemas de relacionamento e que em Deus você pode começar a sua restauração, enfrentando de frente, entendendo e admitindo. Na página 25, quero que você preencha aí. O que impede você de reconhecer que tem problemas relacionais? Responda, por favor. Tem alguma coisa que te impede, ou que te impediu até aqui, ou que te impedia até 30 minutos atrás? Responda. Então, a primeira coisa, nós precisamos reconhecer. A segunda coisa, nós precisamos não alimentar o medo de lidar com o problema, o medo de ter que se relacionar com aquela pessoa que frustra você, com aquela pessoa que não atende às suas expectativas. Em Cristo você pode perdoar com o perdão que você foi perdoada de Deus. Quem conhece o perdão de Deus sabe perdoar. Página 26, tem um reflita que diz assim: você acredita que foi perdoado por Deus? Sim ou não? Marque aí. É um tempo seu, do Espírito Santo agir no seu coração, 30 semanas. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade na hora do confidente, porque estão tão acostumados com conselho. Conselho é bom, conselho é bíblico, conselho é de Deus. Mas no 30 semanas você vai passar pelo programa onde o teu conselheiro vai ser o Espírito Santo. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, que vai ser mais alta do que qualquer voz que possa falar nos nossos ouvidos. Na página 27, tem assim, na número 3 ali, para você fazer agora na sua apostila. Alguns comentários são comuns na mentalidade de negação, porque negar é o contrário de admitir. E hoje a gente está na primeira decisão, que é admitir. E vamos ver aqui os comentários? Vamos parar de falar nisso? Melhor mudarmos de assunto. Se eu não tocar mais nesse assunto, o tempo se encarregará de apagar. Melhor fingir que nada aconteceu e tudo ficará bem. Eu não sou tão errada assim. Eu tenho essa atitude para esquecer. Eu me casei apenas 2 vezes. Tem gente que casou 4. Muita gente se comporta pior do que eu. Quando me lembro ou alguém fala do que vivi, nem me dói tanto. Se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria mais assim. Faça assim, mas você já notou que também me trata da mesma? Eu faço assim, mas você já notou que também faz isso comigo? Para onde que esse dedo está? Sempre para o outro. Nós não vamos ter cura, nem vamos andar no lugar que Deus tem para a gente, se o nosso dedo apontar para o outro. Diga, Deus tem que lidar comigo.
E aí eu vou aprender a lidar comigo na presença de Deus. E só assim eu vou poder lidar com o outro sem desmontar, sem romper relacionamento, sem viver achando que alguém te deve alguma coisa, se sentindo frustrado, paralisado, começando e voltando várias vezes para o mesmo lugar. E aí a gente segue, vai lá para a página 28, tem um reflita. Já preenche agora, que aqui no 30 semanas é assim, a sua apostila você faz na hora. Diga, eu faço na hora. Toda semana vai ser assim. Porque faz parte daquilo que Deus está fazendo ali na sua vida. Página 28, reflita. Você acredita que seu comportamento afeta seus relacionamentos? Sim ou não? Responda aí. Só você e Deus. O 30 semanas é um ambiente saudável da gente abrir nossas feridas. Lembra que eu falei do grupo da família, que era... Família não, né? Nós três, meus irmãos, que era para escrever um livro? Eu falei, hoje no grupo já tem 3 livros aqui. Eu falei, isso aqui é um 30 semanas. Eles nem sabem, é um 30 semanas. Porque está saindo cada coisa. E aí um dos meus irmãos falou, nossa, eu fui curado falando aqui sobre a morte da mamãe, eu fui curado. Aquilo que a gente esconde tem poder sobre nós. Aquilo que a gente esconde se torna um fardo insuportável de carregar. Aquilo que a gente esconde tira a nossa velocidade. Página 29, você vai responder no reflita. Você se compromete a sair da negação? Admitiu. E agora vamos para a próxima atitude. Você se compromete a sair da negação? Então agora você não vai pensar, chegou a hora do outro. Você vai pensar, chegou a minha hora. Chegou a minha hora de ter plenitude em Deus. Chegou a minha hora do outro não interferir mais e me fazer pecar pelo pecado dele. Chegou a minha hora de eu não dizer, meu dia acabou por sua causa. Você acabou com o meu dia. Ninguém pode acabar com o nosso dia se a gente não permitir. Ninguém pode acabar com a nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus. Você vai, nesse processo de decisão, para você viver relacionamentos saudáveis, eu estou na página 29, você não pode continuar sem resolver os problemas. Página 30, você vai gastar energia com o que vai te ajudar, ao invés de perder tempo, rodando, tentando fazer sozinho. Por isso tenho 30 semanas. Gente, é muito legal chegar aqui no 30 semanas. Quem se sente muito normal? Quem se sentiu normal chegando aqui no programa e vendo tanta gente assim? Nossa, é muito bom, porque as nossas aflições são as mesmas, só muda a história. E aí a gente chega aqui, a gente fala, nossa, tem um monte de gente querendo melhorar e viver em plenitude, em cura. E aí a gente chega aqui e vive isso, é bom demais. Então você vai gastar energia com o que ajuda, que é isso aqui. Ao invés de ficar em casa chorando, descabelando, você vem para cá resolver o problema. Enfrenta a dor de frente, traz luz às situações. E aí na página 32 tem uma pergunta. Você tem algum segredo? Você tem algum segredo? Se você tem um segredo que ninguém pode saber, tem alguma coisa errada com a sua vida. Você não está liberado 100% para seguir em frente. Você precisa primeiro confessar para Deus. Para Deus já sabe, mas agora precisa ter uma pessoa de carne e osso. Que você confesse, alguém que siga o caminho de Cristo, alguém que esteja na luz, para junto com você, dizer para você, vamos orar aqui, para que você receba o perdão de Deus e seja liberado para seguir em frente, amém? Eu quero encerrar aqui com 2 histórias. 2 historinhas curtíssimas. Tem 5 minutos ainda, não? Dois filhos da mesma casa, 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe, 2 filhos que enfrentaram praticamente as mesmas circunstâncias. E lembra que eu falei que Satanás quer marcar você, mas também quer marcar aqueles que convivem com você pela sua atitude de ferir o outro. Aqui é a história de uma mãe que deu a vida pelos filhos.
Mas ao mesmo tempo que ela dava vida pelos filhos, na hora que ela se irava, na hora que ela estava desgostosa, na hora que ela se decepcionava com aquilo que o filho fazia, ela abria a boca e metia a boca, desgraçadamente. Cada um de nós vai escolher qual memória nós vamos guardar e como nós vamos lembrar de cada pessoa. Se você sabe o que é ser perdoado por Deus, você sabe que você não é lembrado por Deus pelo seu pecado. Então, por que você escolhe lembrar algumas pessoas pelo pecado delas? Então, eu quero ler algo profundo, verdadeiro. Um poema escrito Cidadania Vira-Lata. Esse poema foi escrito com um nome fictício, como se fosse a relação cidadão-estado, mas era um filho falando da sua mãe. Eu vou ler primeiro o outro poema do outro irmão. Seus dedos furados. Fecho os olhos e procuro nas minhas memórias. Encontrei, estão lá, seus dedos furados e sangrando, o tanto que ainda se pode aguentar para dar o próximo ponto. Logo esses furos se transformarão no pão com leite da manhã, nos ovos do almoço, na carne da janta e no papel do banheiro. Corra, entregue rápido as encomendas após os últimos pontos. A mágica acontecerá. Dedos sangrando se transformarão nas próximas refeições da família. Isso é a história de uma mãe que deu a vida. Mas ao mesmo tempo que ela dava a vida, ela não tinha cura em Deus. Ela não admitia que precisava força em Deus para saber lidar com as frustrações daquilo que seu filho fazia. Enquanto um irmão olhou para a mãe e enxergou o sacrifício, o outro irmão, que teve a mesma mãe se sacrificando, mas xingando, ofendendo, rejeitando, ficou com essa memória aqui. Cidadania vira-lata. Isso é sério, gente, isso é muito sério. Você agride, humilha, pisa na minha vaidade, defeca sobre o meu brio, trata-me com piedade enquanto preciso de colo, carinho, elogio e atenção, de brincar com você, rolar pelo tapete no lugar do poodle. Mas você, sempre fria, volta a insinuar que devo ficar satisfeito, agraciado por você me criar. Assim, preso na coleira, como cachorro leproso, que precisa só de ração, vive cobrando que eu abane o rabinho, enquanto mijo-me de medo, encolhido, adestro, sem latir ou rosnar, engulo minhas mágoas, uivo sozinho num canto, com medo de ser visto como vira-lata infiel, levado pela carrocinha. Talvez fosse melhor arrebentar a corrente, rosnar, morder, dilacerar, fugir como um pitbull raivoso, sem dono, sem destino, relutante pela vida. Feche seus olhos nesse momento. Nós necessitamos admitir que não cumpriremos aquilo que Deus tem para nós com os outros, se o nosso relacionamento com Deus não estiver saudável, se nós não souber como nós somos. Nós podemos dar a vida por alguém, mas nós vamos ferir na hora que formos decepcionados e até abandonados. E muitos corações andam pela vida feridos. Se o seu coração hoje é um coração que fere, se arrependa diante do Senhor. Diga a Deus: eu necessito da sua presença em mim, para eu não causar desgraças. Se você é um coração ferido, um vira-lata, que não conseguiu receber um amor que você não reconheceu como amor, e você só recebeu a ferida e a rejeição, fale para o Senhor agora. Reconheça que nele você encontra a cura, porque você foi adotado como filho, adotado como filho.
E Deus supre na nossa vida aquilo que pessoas não podem nos dar. Ele já nos deu, Ele já antecipou o que precisávamos, para que a gente não dependesse de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de pastor, de ninguém, para sermos quem Deus nos criou para ser. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse programa 30 semanas. Obrigada porque Ele nos leva a Tua palavra. Obrigada porque Ele nos leva a um relacionamento contigo. Obrigada porque Ele abre os nossos olhos e nos leva a uma importante decisão, que é reconhecermos, admitirmos que temos problemas e precisamos do Senhor, que sozinhos não dá para ir. E que o Senhor nos ligou ao outro e nós vamos deixar marcas que sejam as Tuas marcas, Senhor. E que nós podemos no Senhor guardar o nosso coração e aprendermos a olhar o outro que não tem o que muitas vezes nós temos, olhar com misericórdia e amor como um dia o Senhor nos olhou e nos olha constantemente. Obrigada pelo Teu grande amor nos adotando como filhos. Obrigada no nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos cantar uma verdade que vai ser a sua verdade aí, não só por 30 semanas, mas de vida. Eu e você fomos adotados como filhos.